Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez, felizes para mais um Araxá Entre Cafés, nesse lugar aconchegante, que vocês sabem que eu amo de falar, né? Que é Grão Café. Nos recebendo aqui para tratarmos de assunto bem delicado, mas muito importante. Meu nome é Silvéria, eu sou negra, de pele retinta, estou com o cabelo escovado. Gente, olha o capricho que eu estou nesse cabelo. Estou com uma blusa rosa, eu acho que é rosa, sabe? Eu tenho dificuldade com cores, porque tem tantas cores hoje, que eu não sei nem o nome das cores mais. De calça branca, fiz uma maquiagem aqui que está alusiva ao tema do nosso assunto, tá? Puxei um pouquinho para os tons de lilás. E tenho o prazer de receber essa pessoa maravilhosa, que é a Maria Cecília. Muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda e vamos tomar, nós estamos de chocolate quente, nós duas, tá, gente? Não resisti, não resisti. E seja muito bem-vinda e se apresente, por favor. Obrigada, Silvéria, obrigada, gente, pelo convite. É a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Meu nome é Maria Cecília Lemos, né? Eu tenho cabelo liso, pouquinho, né? Meu cabelo é pouquinho. Estou de maquiagem, bem levinha, um batom, roupa preta, um terninho preto e um brinquinho bem delicadinho também. Muito delicada, amei o brinco, viu, gente? Eu vou contar para vocês. E quem é Maria Cecília? Eu moro em Araxá há 8 anos, sou de Divinópolis, a minha família mora em Divinópolis. Aqui em Araxá eu tenho o meu marido e meus amigos, e meus cachorros. Não tenho filhos, mas tenho os meus cachorros. Vim para cá 8 anos atrás e eu trabalho na Secretaria de Assistência Social. E eu queria saber qual que é a amplitude, de uma forma bem objetiva, dessa ação da Secretaria de Assistência Social. Tá, então antes de eu falar especificamente do meu setor, a Secretaria de Assistência Social... Assistência, né? Pode me corrigir. Da Secretaria de Assistência Social, ela é vinculada, né, à Prefeitura, hoje liderada pela Lilian, pela secretária Lilian. A Secretaria de Ação Social, gente, são profissionais que buscam pela promoção do ser humano, voltados também à proteção e à garantia dos direitos, né, da criança, do adolescente, da pessoa idosa, da mulher. Então, são profissionais, assistentes sociais, psicólogos, advogados, que lutam para a promoção e a garantia desses direitos, vinculadas, então, aos benefícios federais, aos benefícios municipais, tudo com o objetivo de um futuro melhor para toda a sociedade. Então eu vi aí na sua fala que tem, eu vou colocar como campo, você pode me corrigir. Então, tem áreas de atuações dentro dessa mesma secretaria. Com certeza, né? Igual eu estava falando da criança e adolescente, a Secretaria de Ação Social, gente, ela tem um trabalho, tem um setor próprio para a garantia e para o trabalho infantil das crianças, para os idosos, então o setor do idoso que fica no CREAS, né, que vai questão de olhar de vagas. Tá. Então, a Secretaria de Assistência Social, ela tem, vamos dizer, tem vários braços. Isso. E eles são direcionados para aquilo que é bem específico. E você está dentro de um desses braços. Isso. Qual que é o seu? Então, gente, em 2021, eu fui presenteada por um convite da secretária na época, Cristiane Pereira, para estar começando um setor novo. O município não tinha um setor voltado exclusivamente para a garantia dos direitos das mulheres, né, que estavam com seus direitos violados. E, na época, né, a campanha do atual prefeito previa a formação de um setor com proteção, com garantia dos direitos das mulheres. Então, logo em fevereiro de 2021, eu assumi. No início era uma equipe, e assim nós fomos capacitando, e hoje eu tenho uma equipe multiprofissional no meu setor, onde nós temos advogadas, assistentes sociais, para estar levando as mulheres ao acolhimento, a orientações necessárias, para a gente estar buscando realmente os direitos iguais entre homens e mulheres. Qual que é a sua formação? Eu podia ter falado isso, né, na minha apresentação, acho que faltou. Não tem problema, não. Eu sou psicóloga, sempre trabalhei com clínica, né, eu trabalhei quando eu formei em hospitais, e logo depois eu trabalhei durante muitos anos com clínica. Quando eu vim para Araxá, eu falo que por um acidente de percurso, eu procurando emprego, eu só queria emprego quando eu mudei para cá, né, eu fui me apaixonar pela área social.
Então, eu sou psicóloga social há alguns anos, né, pelo município, e hoje como coordenadora, né, eu estou lá como coordenadora. Eu te perguntei para me entender, porque eu gostei de só falar assim, equipe, então você começou sozinha. Eu comecei a equipe. Né, então você teve um olhar para as pessoas que tinham perfil para aquilo que você se propunha fazer, né, porque você é percussora, você iniciou algo novo. E eu me acho muito privilegiada por isso, porque eu acho que nós fomos sentindo, como a gente não tinha dados, né, a respeito da parte do atendimento social às mulheres vítimas. Na verdade, existia uma profissional que apagava o fogo quando necessário, né? A PPVD, eles começaram em 2019, pensa, de 2019 até 2021, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica do município não tinha alguém de referência na assistência social para quando eles adentravam a casa de alguma vítima e ela precisava ser promovida, ou ela precisava de moradia, ou ela precisava de alimento, ou ela precisava voltar para o município de origem, né? Até mesmo acolhimento. E de um acolhimento, né, humanizado. Então, a gente tinha uma profissional muito competente, mas que ela apagava fogo, ela era de outra área. Sim. E aí, então, com um número crescente desses casos, veio a necessidade, então, de criar esse setor. Quando eu falo que comecei a equipe, não falo reclamando de forma alguma. Foi um aprendizado, porque a gente precisou capacitar. E o mais interessante é que o município foi acolhendo as minhas demandas, né? Então, pensa, hoje eu falo que eu tenho a melhor equipe, não desmerecendo todos os meus colegas da assistência social, que eu já trabalho com eles há anos, mas eu tenho uma equipe que foi formada por identificação. Nós temos uma assistente social muito humana, de muito conhecimento da área da assistência. Nós temos uma profissional de direito que estuda todos os dias, porque todo dia tem atualização das leis, né? Ela traz com muito cuidado e muita calma, porque eu acho que na hora do nosso atendimento, a gente tem que levar para essa mulher uma garantia de que tudo que nós estamos dizendo vai ser um caminho para ela romper esse ciclo. E dentro da parte do direito, né, do rompimento do ciclo da violência, é uma mulher que vai estar enfrentando uma separação, a guarda das crianças, por que se usa uma medida protetiva, o quanto a mulher também é responsável para fazer valer essa medida protetiva. Então, nós temos uma advogada, né, que busca pelo judiciário, que tem um contato com o judiciário muito próximo, e nós temos uma profissional de psicologia recém-chegada, que trabalhou nos últimos 4 anos de dentro da Polícia Civil, então que conquistou muito conhecimento na área. Então eu falo que eu sou muito privilegiada mesmo. E eu gostei da fala, igual eu te disse, porque você pôde realmente trazer pessoas que entendiam esse processo, esse contexto, né? E novo, porque assim, ó, nós vamos começar praticamente do nada. É o meu conhecimento, as vivências que você teve por outras razões, e junto com essas pessoas vocês vieram e agregaram, então essa equipe agora que trabalham, né, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Que é um trabalho muito bonito que vocês vão conhecer agora. Vocês viram que, né, que a Nayara falou um pouco sobre os tipos de violência, né, como eles acontecem e tudo. Aí tá, identifiquei os tipos de violência, o que eu faço dali para frente? Muitas vezes a mulher vai chegar no nosso setor sem ter conhecimento desses tipos de violência. A gente fala que a mulher, as violências não vão aparecer de uma hora para outra, né, Silvéria? Você desculpa até voltar nisso, mas um homem não vai chegar a ser violento e logo no primeiro dia dar um tapa na cara de uma mulher. A violência, ela vai sendo apresentada de várias formas ao longo do relacionamento. E ela é sutil, né? É com sutileza. Talvez até a pessoa que também pratica não percebe que está fazendo aquilo. Então a sutileza é tão grande e são pequenos detalhes que aquela relação ela vai se tornando tóxica, vai se tornando prejudicial vagarosamente. Muitos autores não se reconhecem como autores, e muitos desses autores podem ter sido vítimas ou expostos a violências na sua infância, né?
por meio da referência que eles têm, que são os pais, Sim. né? Ou de algum cuidador que ali estava presente na sua formação. Então, muitos autores vão trazer para o relacionamento o que ele aprendeu. E muitas vítimas também podem ter esse histórico ou não. São replicadores. Então, os autores são replicadores e as vítimas também podem né? Pela tolerância ou pelo que também foi apresentado na sua infância. Então, muitas mulheres não vão identificar essa sutileza das violências logo no início. Aquela... parece uma preocupação eu te ligar o tempo todo, né? Saber onde você está, mas na verdade ele está querendo controlar essa mulher, né? Ou às vezes ele vai impedir dela usar um decote ou uma roupa a qual ela se sente bem, que ela sabe que não está vulgar, mas aquele comentário, não vou sair você com essa roupa não, você vai estar dando mole para os meus amigos? Isso não é roupa de mulher direito usar, né? Quem que é essa amiga sua que você vai sair que eu não conheço? Ai, não gosto dela não, né? E o homem vai minando a mulheres parecendo cuidado, com cuidado, mas na verdade são abusos, são relacionamentos disfuncionais, né? Onde desde o início foram mostrando sinais, para evoluir assim, então, para as violências graves psicológicas, como vão estar ameaçando, se você fizer isso, se você sair com aquela amiga sua, você vai ver, eu vou contar para os seus pais sobre aquilo, na verdade sua família não presta, ninguém gosta de mim, mas na verdade sua família também não vale nada, eu te trago uma vida de muita vantagem, você nem trabalha, né? Na verdade tirou às vezes o direito da mulher de trabalhar, diz que dá tudo, né? Sim. Mas, na verdade, mina essa mulher dos direitos, às vezes, dela romper esse ciclo. E aí a gente chega no ciclo, né, Silvéria? Porque o mais pesado, ela perde a identidade. Ela não se reconhece mais. A mulher, ela se anula totalmente. Ela se anula. Hoje a gente vê muitos casos de mulheres, né, que perdem o direito de administrar o próprio dinheiro, o próprio Bolsa Família, tá, Silvéria? A gente atende muitas mulheres que a única renda, às vezes, é o Bolsa Família e o homem retém esse cartão. E você acha que ele usa para contribuir com a moradia? Não. Nós tivemos um caso recentemente agora que ele deu entrada numa moto com o Bolsa Família de uma mulher a qual ele tinha 2 filhos, né? Então a falta de cuidado dele não é só em relação ao casamento, ao direito da mulher, é a falta de cuidado com a família, com as crianças, né? Com a família. E muitas vezes quando o homem entra nessas violências psicológicas, por quem que ele ameaça as mulheres? Usando os filhos, os bens que ele não tem cuidado. Entendi. Né? Não tem como traçar o perfil desse autor, né? Não tem perfil. Não tem perfil, gente. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos aqui falando, né? Eu sou uma profissional que trabalho numa área social. Por mais que o meu setor é aberto a todas as pessoas, independente da classe social, a maioria das pessoas que nos buscam são pessoas de baixa, né, vulnerabilidade, de baixa renda, então são mulheres que muitas vezes precisam do nosso serviço, mas estão abertas a todas as pessoas, tá, gente? O nosso setor também é um setor de orientação, mas muitas vezes fica parecendo que nós estamos falando das vítimas serem de maioria de baixa renda, mas não, na verdade, são pessoas normalmente que estão invisíveis aí na sociedade, né? Mas esse é o nosso público. E na maioria das vezes, o ponto de partida para a identificação é a questão financeira. Né? Aí, atrás de uma questão financeira, vem outros problemas que aí vocês vão percebendo, identificando que ali tem uma violência. Né? Na verdade, como a gente trabalha em parcerias, né? Recentemente a gente estava no CREAS discutindo um caso que, na verdade, as meninas do CREAS estavam atendendo aquela família, né? Por causa das crianças. E na hora da mulher ser atendida, da mãe das crianças ser atendidas, ela manifesta, né, que ela está sendo vítima de violência. E, às vezes, até a dificuldade dela de melhorar naqueles cuidados é porque ela também está imersa em uma situação de violência. Então, o CREAS nos chama, né, para que a gente possa atender aquelas mulheres, para trazer, então, esse acolhimento, para trazer todas as orientações necessárias. Cabe a ela denunciar, nós não podemos denunciar ou pedir medidas protetivas para terceiros. Na verdade, a gente vai estar trazendo a informação, vamos acompanhar, vamos facilitar o acesso dela, sim. Muitas vezes nós vamos buscar com o carro do município essa mulher, para levar ela, às vezes, na delegacia, para estar solicitando a medida. Nós vamos fazer de tudo para facilitar, mas lógico que depende dela. Todas as escolhas são dela. São as escolhas dela. E uma fala que você trouxe, que eu achei interessante, que talvez, nem sei se você pensou,
as pessoas com poder aquisitivo maior talvez tenham mais dificuldade de perceber o que está acontecendo, porque, não vou dizer na maioria, você vai me dizer se isso, né, procede do meu pensamento, que o primeiro ponto talvez venha a questão financeira, ou seja, a ponta do iceberg, para que vocês percebam que algo está acontecendo. Ou as crianças, que está acontecendo alguma coisa com a criança, e atrás dessas, né, desses pontinhos que vocês percebem, vem por trás todo um processo, todo um ciclo de violência, né, doméstica, aquela mulher, aquela família, porque a violência não se restringe só à mulher, né, você mesmo já deixou claro. E quando a pessoa tem um poder aquisitivo melhor, ela não vai perceber essas sutilezas, porque ela tem uma independência financeira, mas também não quer dizer que não aconteça, né? E a maioria das pessoas vão procurar vocês, né, de baixa renda, porque é onde elas têm um apoio, e a outra que talvez tenha uma situação financeira melhor não se sinta na necessidade desse apoio. Na verdade, sim e não, né, Silvéria? Vamos colocar assim, sim e não. Nós temos um perfil, não existe então esse perfil de mulheres, e na verdade a renda é um dificultador, sim, para romper o ciclo, tá? Eu acho que uma das principais questões que nós temos é essa dependência financeira, porque na maioria dos casos de violência, isso seja em famílias de alta renda ou de baixa renda, o autor tem como a parte financeira onde ele vai manter esse controle. Então, às vezes, até numa moradia de uma mulher que tem uma boa condição, que parece que o homem dá toda a liberdade para ela, na hora de falar que ela quer separar ou que ela quer romper aquele ciclo, ele vai estar usando, muitas vezes, a parte da renda, tá? Mas no nosso caso, que nós atendemos pessoas que têm essa dificuldade financeira e que, independente de ter ou não, os homens também vão usar isso, é ele que trabalha, o dinheiro é meu, que juiz que vai te deixar com criança sendo que você não tem renda nenhuma. Então, nós temos todas essas falas vindas de autores, né, são muito comuns que nós temos. Então, as mulheres que chegam até nós, sim, elas precisam ser colocadas para ser capacitadas, voltar para o mercado de trabalho, mas antes disso tem que ser trabalhado o seu emocional, porque a violência psicológica vai estar tão inserida, tão arraigada, que ela vai estar com dificuldade de entender de onde começar. Ela não vê potencial. Sem potencial. Então, o atendimento psicológico clínico, que hoje a Secretaria de Saúde nos fornece, nós temos uma psicóloga exclusiva para o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica. Essa mulher vai trabalhar essa personalidade, essa autoestima, para que a mulher comece a dar novos passos. Toda vez que chega uma mulher no nosso setor, eu deixo muito claro para ela: hoje você está no fundo do poço. Se amanhã você estiver respirando melhor e tiver esquecido tudo que eu falei aqui hoje, você volta amanhã que nós repetimos tudo, porque agora vai ser um passo de cada vez. Precisa que ela entenda seus direitos, que ela entenda a necessidade de ser trabalhado o seu emocional, para após o emocional ela voltar para alguma capacitação, para ela dar conta de formar, para ela entender que ela dá conta sim de ser uma mãe solo, né, que ela vai dar conta de garantir todos os direitos dessa criança e que aquelas falas violentas em que desmerecia ela como mãe, como mulher, vão ficar no passado, para ela dar conta sozinha e, quem sabe, entrar num novo relacionamento ou voltar para esse relacionamento mais curada e fazer dar certo. Então, ali primeiro tem um processo curativo para todos. Toda a família adoece. Com certeza. Né? É um processo de adoecimento. Com certeza. E ele precisa realmente de todos esses cuidados e todos esses olhares e toda essa rede, né, de proteção que vocês têm. E uma coisa que eu vi que é muito importante, que às vezes as pessoas não sabem, o principal objetivo de vocês é o cuidado e não a exposição. Alguém resolveu provar, gente. Eu não sei como é que ela aguentou tanto tempo. Estava esperando aqui um momento. Tá gostoso, não tá? Tá uma delícia. E não a exposição, ela não é exposta. Por mais que às vezes a pessoa fale, nossa, se eu procurar a Maria Cecília, todo mundo vai saber, que eu acho que é o primeiro pensamento. Todo mundo vai saber e as pessoas vão me julgar, porque a autoestima e todo esse processo está tão pesado que ainda vem essa preocupação. O que vão pensar de mim, que eu falei, que eu não dei conta e tudo mais. Então, como que é esse acolhimento, né? Lógico que você já colocou muitas coisas, mas como que é essa proteção à não exposição? Silvéria, eu falo com muito amor desse trabalho, porque
antes da gente começar, eu estava até falando para vocês, né? O CRAM, ele não é um setor de quantidade, a gente quer atender com qualidade. E uma das partes dessa nossa qualidade de atendimento é garantir que essa mulher não vai ser julgada dentro do nosso local de trabalho, que ela não vai ser exposta para a rede. Até no nosso sistema digital, né, que a assistência social nos traz, chama GESUAS, os nossos casos são registrados muitas vezes no campo de sigilo. Nós temos muito cuidado, até porque essa mulher, depois dela romper o ciclo, que ela vai ter sido acompanhada por nós, ela vai voltar para o acompanhamento básico da Secretaria de Assistência Social. Então, ela não precisa estar sendo lembrada o tempo todo como vítima de violência doméstica, né? Ela pode romper e manter a vida dela. Então, nós temos muito cuidado para não vazar informações, para que os filhos dessas mulheres da escola também não sejam julgados, né, pelo que às vezes está acontecendo na família. O nosso trabalho, muitas vezes, com o CREAS ou com a delegacia, com a polícia militar, ele é conversado dentro de um campo muito protetor. O juiz, né, o judiciário hoje tem uma proximidade com os nossos setores, onde nós fazemos reuniões mensais para discutir casos que às vezes vão bater, mas dentro de um campo de proteção, garantindo todos os direitos e o cuidado com essa mulher. E que essa mensagem, que essa parte da nossa entrevista fica muito marcada, porque a gente estava falando agora há pouco sobre a parte financeira, que prende muito as mulheres a um relacionamento, mas o medo e a vergonha também estão na ponta desse iceberg. O medo pela sua vida, pela sua integridade, e a vergonha porque a sociedade ainda julga muito as mulheres. Dizer que aquela mulher gosta de apanhar, convenhamos, ninguém gosta de apanhar. Ninguém, gente? Então, se uma mulher... A gente está falando de toda a amplitude, até um animalzinho não gosta de apanhar. Não gosta de apanhar. Então, se uma mulher está naquela situação, gente, algo faz com que ela se mantenha naquela situação, seja um adoecimento emocional devido às violências psicológicas, onde é repetido diariamente para aquela mulher que ela não vai dar conta, que ela vai ser tirada dos filhos, que ela vai perder seus direitos. Então, vai minando toda a autoestima e toda a confiança. Nós temos que ter respeito muito pelas mulheres, porque muitas escolhem estar dentro de um relacionamento violento para ainda proteger os seus filhos, né? Então, a mãe, a mulher, ela merece muito do respeito. Então, cabe nós da sociedade não julgar essa mulher. E nós estamos ali no nosso setor para garantir esses direitos e esse cuidado. Esse cuidado. E assim, é muito bonito ouvir vocês falarem, porque realmente é esse o trabalho que vocês fazem. Lógico, eu sempre falo assim, a gente gostaria que ele não existisse, mas ele é necessário ainda nessa sociedade, nesse momento. E qual foi, assim, quando você lembra, lógico, tem muitas coisas nesse processo, que ações vocês promovem, fora tudo aquilo que já faz parte, eu vou falar assim, protocolo, não sei se é a palavra correta. Então, vocês têm um protocolo de atendimento, mas eu sei que eu acho que foge um pouquinho dele, não foge? Foge. O que é o além? O além é isso daqui que nós estamos fazendo hoje, né? O além é a gente tentar que a informação chegue para o maior número de pessoas, sejam eles mulheres, homens, crianças, adolescentes, né? Então, o nosso trabalho de ir dentro das empresas, e muitas vezes eu vou dentro da empresa com um público de maioria homens, né? Mas eu vou na escola, falo para crianças e adolescentes, um público já dividido entre homens e mulheres, mas também vou falar para públicos femininos, vou falar na sala de espera da saúde, nós agora no Agosto Lilás, né, que a gente vai entrar agora, nós temos várias propostas, como capacitações para os agentes comunitários, né, que entram dentro da Casa das Mulheres. Nós vamos ter um projeto novo que a OPM, o Organismo de Política para as Mulheres do município, está desenvolvendo uma capacitação, onde, na verdade, virou um projeto, que é o Maria da Penha Vai à Escola, do governo federal. O município de Araxá desenhou um modelo para que nós, né, o CRAM, a PPVD vai levar para multiplicadores, então para os psicólogos educacional, para estar sendo multiplicadores para os professores de português, para um projeto de redação que os adolescentes vão estar trabalhando. Nós vamos estar, a OPM também está desenvolvendo agora uma corrida no Barreiro, onde para inscrição, para conseguir retirar a camiseta, vai ser doado produtos de higiene e de beleza para as mulheres,
onde nós e o CRAM e a PPVD que vão estar distribuindo nas famílias de mulheres atendidas. Gente, encerrou em 3 horas a corrida, viu? Não sei o que eles vão dar conta de fazer para aumentar esse número de pessoas, mas acabou em 3 horas, surpreendeu todo mundo. Também fiquei sabendo. Não que eu esteja preparada para correr ainda. Eu também, tá? Eu só vou lá para aplaudir. Schneider, não esqueci. Tá avisado, Schneider acha que eu esqueci. Então, Silvéria, todos esses trabalhos, independente sejam voltados para o esporte ou numa capacitação com os agentes comunitários, com os profissionais, para serem divulgadores para os adolescentes, nós fazemos capacitações, rodas de conversa ao longo de todo o ano nos CRAS e nos núcleos. Damos entrevistas, vamos à rádio, porque a informação precisa chegar para as pessoas e isso faz parte do nosso trabalho. Hoje nós temos, assim, 3 órgãos que estão direcionados ao trabalho com a mulher, não é isso? Uhum. Então, você me falou aqui do CRAM, né, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, tem o Conselho Municipal da Mulher, se estiver faltando alguma coisa, Leandro, me perdoe. Aí tem o OPV, que é o órgão... OPM, órgão de proteção à mulher. Na verdade, a OPM, vocês vão ter oportunidade, eu acho, de conversar com a representante da OPM. Mas eu vou falar bem, então, de uma forma clara. Nós temos, pela prefeitura hoje, né, Prefeitura Municipal de Araxá, nós temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, onde nós vamos estar ali bolando estratégias para garantir os direitos, fazendo levantamentos, né, só que aí dentro de várias áreas, e o Organismo de Política para as Mulheres, ou a Coordenadoria de Política para as Mulheres, na verdade, ela não trabalha só com a violência doméstica, mas sim para todas as políticas voltadas às mulheres. E ela está vindo com, como ela é recente, né? Ela está vindo com ideias muito bacanas, que é muitas vezes fazer a lei. Existem leis que às vezes não são colocadas em prática, né? Ou por falta de conhecimento. Ou por falta de conhecimento, e não só dentro da assistência social. Então, a OPM ela vai tentar colocar em prática no município, ou trazer do governo federal, do governo estadual, projetos e programas para ser trabalhado no município de Araxá. Lógico que atendendo uma demanda do município, né? Por isso que agora também está sendo feito o diagnóstico da mulher de Araxá, para a OPM e esses demais setores saibam aonde trabalhar ou aonde começar. Nós vamos disponibilizar esse link para todas as pessoas que quiserem. Tem prazo? Ou vai ser durante o mês de agosto? Ou vocês querem um prazo para preencher esse diagnóstico? O diagnóstico, gente, eu acho que a gente pode colocar esse link, porque nós estamos precisando de maiores adesão, tá, gente? De maiores respostas. Nós já estamos há 1 mês aberto o diagnóstico, vamos todo mundo divulgar, independente da classe, da religião. Gente, para a gente fazer um levantamento para nós mulheres. Isso agora é independente de baixa ou alta renda, né? São políticas para nós mulheres termos maior dignidade, maior acesso a políticas, direitos, saúde, educação, esporte, lazer. Então a gente precisa responder esse diagnóstico, é rapidinho e é transformador, viu, mulheres? E às vezes tem momentos que tem coisas que não vão para frente, falta informação, né? Então, a ideia é boa, a proposta é essencial, mas a falta de informação e de adesão faz com que aquilo não vá adiante. Então, eles olham, não, isso aí não é interessante, mas é uma proposta muito importante. Ela é uma proposta, igual existe, gente, o diagnóstico da criança, né? Para ser transformadas, então, políticas para as crianças, existe o diagnóstico do idoso. Agora nós estamos fazendo, e nós mulheres, gente, nós somos mais da metade da população, né? Nós precisamos realmente modificar algumas políticas, né? E atender realmente dentro daquilo que é essencial, porque uma coisa é você ter uma visão geral, outra é você ter a visão de quem eu estou te contando, que eu preciso disso, que essa é a minha necessidade. Né? Então, são propostas bem diferentes. Um caso de sucesso, assim, eu sei que tem muitos, mas um que você queira ressaltar agora. Nossa, gente, a minha cabeça dá mil, porque a gente atende tantos casos interessantes, né? Tem casos muito difíceis e que realmente a gente olha um para o outro e fala assim, gente, nós não vamos dar conta, né? Caso que repete, às vezes, a violência, que o autor não respeita a medida protetiva e que vai colocando essa mulher cada vez mais em risco, mas nós temos um caso de sucesso e que foi uma parceria de uma rede
importante em Araxá, porque, na verdade, a gente fala dessa rede nosso de enfrentamento, né, de atendimento, que hoje composta pelo CRAM, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Judiciário, mas nós temos parceiros da rede. Sim. E logo no início do CRAM, né, quando eu ainda estava com o meu equipe, foi desenvolvido um projeto pela uma pessoa, eu posso citar o nome dessa pessoa? Foi da Movart, né? A Vanessa fez um curso de hotelaria e eram de assistentes de cozinheiras. Sim. E ela desenhou de uma forma que atendia as mulheres, que ela colocou sala de espera para as crianças. Então, sim. na hora que ela estava fazendo a capacitação, os filhos estavam sendo atendidos com dinâmica, então trazia uma facilidade das mulheres para estar sendo capacitadas, né? E nós, na época, estávamos atendendo uma mulher que estava acolhida numa casa de apoio, que na época a gente tinha, atendida pela PPVD, atendida por nós, além dela ser vítima de violência por parte do marido, e esse marido foi preso porque ele tinha outra passagem pela polícia, então ele teve uma regressão de pena, mas ela começou a ser vítima do vizinho, que era quem alugava a casa e queria que ela saísse lá com as crianças. Então, foram casos assim, diários dela chegar em casa, ele ter colocado cola super bonder no cadeado, impedindo que ela entrasse, colocando detergente, sabão em pó na caixa d'água, chegou a colocar um gato morto dentro dessa caixa d'água. E aí a polícia começou a ter que ficar muito presente. Esse autor, né, esse vizinho era idoso, queria usar das garantias de direito dele ser idoso. Gente, mas foi tão complexo. A gente ri porque é tanta coisa envolvida, né? Não, realmente, mas a gente ria de nervoso, não é, Silvia? A gente ria de nervoso. E foi tão complexo na época, mas a vontade dessa mulher de mudar e, na verdade, de aproveitar das oportunidades, porque ela sinalizou para a gente que iria embora de Araxá, que ela ia terminar esse curso de hotelaria, porque ela era, na verdade, do Maceió, e ela conseguiu terminar o curso de hotelaria. Nós conseguimos, pelo município, a passagem dela e das duas filhas para ir embora, e nós temos notícia dela até hoje, que hoje ela trabalha numa rede de hotéis, e ela está bem, voltou para próximo da sua rede de apoio, né, que a mãe dela morava lá. Né, ela não teve mais notícia desse autor, ele não foi atrás dela. Graças a Deus. E foi uma história de sucesso que a gente tem muito orgulho. Nós temos até hoje lá no CRAM a foto dessa família e das filhas segurando um girassol. E a gente tem essa foto até hoje. O girassol é símbolo de vocês ou não? Não, na verdade é da beleza das plantas. Eu adoro isso daqui, gente. Eu adoro plantas, eu adoro. E essa foto é linda porque as meninas, né, a criança dentro da sua inocência, elas não viam, a mãe tentava que elas não percebessem tudo que estava vivendo. Eu lembro até que no dia que colocou a cola super bonder no cadeado, a mãe me pediu para ela ficar dentro do meu carro, eu estava no meu carro pessoal, e para as filhas não presenciarem. E eu lembro que eu voltei para dentro do meu carro, meu rádio estava em japonês, chinês, porque as crianças ficaram brincando ali, enquanto a mãe estava sofrendo. E eu acho que essa mãe traz um exemplo para essas meninas, né? Muito grande. De luta, de que ela rompeu aquele ciclo, e muito por elas, né? Então são meninas que vivenciaram, às vezes, que tenham poucas lembranças e que tenham mais lembrança dessa luta, dessa mãe, da onde ela chegou. Então, aí você mostra todo esse processo, né? Então vocês acolhem, vocês auxiliam, né, essa mulher a identificar os processos, né, o ciclo que ela está passando, e vocês fazem um trabalho pós, que é ajudá-la a sair desse processo, né, desse ciclo de violência. Né, dentro das atitudes que você já colocou, tem mais alguma? Silvéria, tem. A gente vai falando, a gente vai lembrando tanta coisa. Você falou que agora o nosso trabalho, ele não é para fazer tudo para a mulher, mas, na verdade, a gente precisa facilitar algumas coisas para ela, porque ela já vai estar enfrentando, muitas vezes, ou a justiça, ou essa atenção que ela vai ter que dar sobre a medida protetiva, que é a responsabilidade dela também fazer valer a medida protetiva, né?
Então, a gente tenta facilitar de que forma, né? A assistência social, ela tem um benefício eventual, que é o de auxílio moradia. Aham. E muitas vezes essa mulher mora ou está no território, né, onde o autor vive, onde Sim. a família do autor vive, e por causa da medida protetiva, para o afastamento, ou até para que haja essa promoção da mulher, ela precisa de um benefício como esse. Então, vamos supor que ela sai de um bairro na Zona Sul e vai para um bairro na Zona Norte. Só que as crianças estudam na Zona Sul. Sim. Né? E como que ela vai fazer? Ela vai ter que pegar um ônibus todos os dias para levar? Então, o nosso trabalho, né, também é entrar em contato com a Secretaria de Educação, usando a Lei Maria da Penha, né, onde garante a inserção da criança, independente do período letivo, ao direito à educação. Então, a gente facilita para essa mãe, a gente usa da lei, nós já temos o parceiro em quem que a gente liga dentro da educação, que vai estar fazendo esses pauzinhos, porque independente de ter vaga, se a criança já estava matriculada, ela vai ter que ser mudada. Então, isso é uma das coisas também que a gente vai estar fazendo pela mulher, né? Essa semana mesmo, a gente conseguiu a laqueadura para uma das mulheres que a gente estava conseguindo, nós vamos junto com ela, porque essa menina que a gente está atendendo, ela é analfabeta, então ela tem dificuldade de ler e escrever, ela está sem rede de apoio, então a gente acompanha, a gente até assina como que fala quando a gente... Me sumiu a palavra? Tutor? Não, corresponsável. Enfim, corresponsável, né? Só pela laqueadura. Então, a gente vai acompanhar a mulher e realmente a gente tenta facilitar para essa mulher, né? A PPVD, eles são nossos parceiros. Hoje a PPVD trabalha de dentro do CRAM, eles têm uma sala lá dentro, como uma forma de expor menos essas mulheres, ao invés dela chegar num lugar e ter que sair para em outro fazer boletim de ocorrência. Entendi. Vamos supor que ela deu entrada no CRAM primeiro. Na verdade, antes dela ter coragem de denunciar, ela foi procurar por orientação, né? E ali, naquele momento, ela fala assim, vou denunciar. Então, ao invés dela ter que sair dali, ir na base móvel, sair dali, ir na delegacia, a PPVD já está ali dentro, muitas vezes, para estar fazendo esse boletim de ocorrência, e depois dali a gente leva de carro a mulher, ou senão a gente já direciona a Polícia Civil para ela estar solicitando a medida protetiva, e para isso a gente tem um contato pelo WhatsApp, pelo telefone de algum investigador, então, ou alguém da delegacia. Uma rede mesmo. E uma rede próxima. Sim. A gente tem uma rede que cresceu, se fortalecendo, a gente vendo as demandas de um e do outro. Então, hoje essa rede conversa diariamente, de uma forma que a mulher já se sinta, ela chega na delegacia e fala, opa, você é a Silvéria, eu estou aqui te esperando para te receber, e uma forma dela ser atendida com maior dignidade. Então, vocês já têm um diálogo, acho que até com o olhar, né? Até olhando, vocês já sabem como se processa. E assim, você respondeu muitas coisas que eu iria perguntar, sabe? Então, é muito importante todo esse processo de trabalho, esse cuidado, esse zelo, né, esse processo. Eu ia perguntar como pedir ajuda, então você já colocou como pedir ajuda. Olha, mas como pedir ajuda, a gente tem várias formas. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo agora no Agosto Lilás, que é levar capacitação para vários agentes públicos, né? Agentes de saúde, os professores, é para que eles também possam ser portas de entradas. Ou até mesmo que os adolescentes, tendo conhecimento dos direitos das mulheres, eles possam ingressar para uma vida adulta ou para um relacionamento, sabendo identificar essa sutileza dos sinais que a gente comentou. Né? Então, hoje a nossa rede de apoio, ela vai crescendo e sendo formadas portas de entradas. Porque se dentro de uma escola um agente de saúde identifica uma mulher, ele possa virar e falar assim, olha, caso você não esteja pronto para denunciar numa delegacia, existe um órgão onde você não é obrigada a nada, que você vai vir a ter conhecimento sobre os seus direitos. E aí vai estar dando entrada no CRAM, né, gente? E é até importante falar, o CRAM hoje está no centro da cidade. Que bom que você já fala de pensamento. O CRAM hoje ele está no centro da cidade, uma forma de ter maior acesso, de todas as mulheres terem acesso, né? A gente fica na rua Carvalho Lopes, número 38, próximo ao CRA Centro. A PPVD, né, ela não fica lá o tempo todo, porque ela tem o protocolo dela, mas a PPVD também está nesse endereço, também no batalhão, eles estão hoje em múltiplos lugares, mas caso uma mulher dê entrada, vamos supor que a porta de entrada dela vire um CRAS, e ela está incapacidade, às vezes, de estar indo ao centro da cidade, nós deslocamos, ou com hora marcada, a gente vai até
essa mulher, e te conto que eu já atendi até dentro da igreja, de uma mulher que ela era seguida pelo marido, Nossa. né, e a dificuldade dela, às vezes, ir até um local social, ela pediu no CRAS para que ela fosse atendida dentro da igreja, e ela foi atendida. Ela sentiu, foi ali. Acho que nós vamos para a parte final. Você viu que eu até respirei agora, que eu queria, acho, perguntar mais, tem tanta coisa. Tem alguma coisa que eu não perguntei, seria importante Silvéria, você falar? Eu fico até vergonha, porque eu falo muito, sabe, gente? Eu falo muito, tem tanta informação, e a gente vai por um lado, tanto da responsabilidade, da teoria, mas a gente também se envolve muito na parte emocional, né? Não tem como, não tem como não se envolver. A gente estava aqui também antes conversando, né, sobre ações, que eu acho que isso é importante falar, porque muitas pessoas me param às vezes na rua, eu falo que a mulher até que faz a minha sobrancelha, de vez em quando eu chego para fazer sobrancelha, ela fala, Cecília, eu juntei umas coisinhas aqui de roupas de mulheres para doar, você quer levar? E eu levo, sabe, gente, o meu local de trabalho não é um local de doação, mas eu levo como pessoa, porque muitas vezes eu vou ter acesso a essas mulheres que chegam para nós e que o autor colocou fogo na casa, colocou fogo em tudo, e ela não tem nada, né? Então eu sempre deixo lá no meu setor, seja uma roupinha de criança ou alguma coisa, mas a gente conta muito e com o coração das pessoas, sabe, Silvéria? E não estou falando de assistencialismo, eu estou falando do coração mesmo, de outros colegas de trabalho, da assistência social mesmo, que muitas vezes, quando dá entrada no nosso setor, chegam mulheres de situações que nós não imaginamos que a gente pode chegar, né? Como agora, nesse mês que fez muito frio, uma mulher que ela já tinha sido vítima há algum tempo, ela volta a ser vítima agora, e ela não tinha roupa, nem para ela, nem para a filha de 1 ano e meio. Nossa. E nós realmente, da polícia, o pessoal da Polícia Militar também, que tem vários projetos bacanas para essas mulheres, a gente acaba tentando atender, né, e muitas vezes foge do nosso trabalho. E mais uma vez, não é um assistencialismo, é trazendo a dignidade para que essa mulher possa começar. E depois ela vai estar contando com a assistência social, com as políticas, né, que ela venha a ter direito. Mas quando eu cito o projeto A Polícia Militar, isso um dia que você for conversar com a Nayara de novo, ela vai poder contar para vocês, mas a gente vai atendendo então as mulheres ao longo de todo o ano, né? E todas essas famílias costumam ter crianças, e são crianças que estão inseridas também nesse ambiente violento e que muitas vezes não têm o direito de ter um Natal feliz, né, ou de comemorar um aniversário, ou às vezes a mãe tá começando de novo, a mãe não tem condição, né? Então a Polícia Militar tem um grupo de policiais, mulheres, que escolhem uma família por mês para estar levando esse aniversário, ou que juntam brinquedos ao longo do ano para no Natal estar sendo distribuído. E nós da assistência social também, a gente sempre atentos, né, à questão de trazer essa questão de uma vestimenta, ou agora por meio da corrida, né, que a UPM vai estar desenvolvendo, de estar trazendo essa forma de recolher produtos de higiene ou de beleza para a mulher, porque toda mulher gosta de se sentir bonita, lógico, né, e é importante, né, o resgate dessa autoestima, com certeza, né, de se olhar e se perceber, de se sentir bonita, porque até isso ela perde, né? Isso, quando a gente fala que o acompanhamento psicológico é importante, porque a busca dessa autoestima, né, vai ser importante para toda essa transformação da mulher, porque ela vai voltar a olhar para si. Né, que é a primeira pessoa que ela perdeu. Ela consegue olhar para os filhos, ela consegue tomar decisões pelos filhos. Não estou dizendo que todas são assertivas, mas você mesmo colocou que muitas vezes ela permanece nessa situação porque ela está olhando no outro, e o outro é o filho. O outro é o filho. Né? Então ela fica ali. Não é uma escolha dela, né? Mas tem outras pessoas envolvidas, ela precisa fazer escolhas por essas outras pessoas, né? E esse cuidado com as outras pessoas, e ela passa a não ter papel, né? Eu falo muito assim, às vezes até brinco com a minha prima, que lugar que você se colocou na sua agenda? Eu já me fiz essa pergunta também, né? Onde eu estou na minha agenda? Eu tenho algum horário que é o meu horário? Então ela não tem mais lugar na agenda. A gente vê, né, eu como profissional da saúde mental, a gente, de formação, né, gente, que agora eu estou na social, mas a gente vê que a relação, né, da parte interna do meu emocional com a nossa parte física também é muito importante. Eu não sou, igual eu te contei, não sou uma pessoa de usar maquiagem, não é isso que eu estou falando, né? Você não está falando de vaidade, esse autocuidado, esse autocuidado de olhar para mim, de me sentir bem, né? De receber um elogio, de fazer um elogio para outra mulher,
Então, a gente vai tirando de dentro o bom que a gente tem. Quando está do lado de dentro, está ruim, a gente também externaliza isso. Sim, né? Então, você envelhece. Isso. Não é porque você está velha, você envelhece, a sua postura muda, tudo. Parece que nada contribui. A gente conta para todo mundo, eu não estou bem. Mesmo que a gente tenta manter uma postura, mas você está contando, eu não estou bem. Me olham, me vejam, né? Me sintam. E muitas vezes a gente passa pelas pessoas, a gente não quer ver. E aqui você está trazendo informações de como vê-la, de como percebê-la e de como pedir ajuda, se for necessário pedir ajuda. Isso. Nós vamos agora... E vamos lembrar, né, que o pedir ajuda, a gente vai deixar no link todos os números de contato. Mas o mais importante é o 190, porque num ato de violência, muitas vezes a mulher está impossibilitada de pedir ajuda, e a gente não se sente responsável. O vizinho, como, né, acontece em 4 paredes, às vezes o vizinho, ou quem aquele está ditadozinho, né? Em briga de marido e mulher não se mete mulher, pelo amor de Deus, gente, vamos aprender. O novo em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Então, se está na minha possibilidade pedir ajuda para alguém que está pedindo socorro, sou eu que vou estar ligando no 190, é sigiloso, ninguém quer expor quem pediu ajuda para outra pessoa, né? Então, tem muitos mitos que viram, não é tão segredo assim. É sim, gente, a polícia às vezes vai estar pedindo, né, um endereço para chegar até o endereço da vítima, né? Mas é sigiloso, 190, e nós vamos estar colocando todos os números do CRAM, né, o WhatsApp do CRAM, para que vocês também possam ter conhecimento e queiram pedir ajuda. É muito importante isso. Nós vamos para o ping-pong. É o meu maior medo. Vocês vão, no final do ano, quando vocês vão falar assim, quem foi o pior ping-pong? Gente, eu sei que eu vou estar na lista, porque eu sou péssima. Vamos lá. Então vamos começar. Nossa, ela até me intimidou. Eu vou virar na corda. Aí eu começo a pensar, aí volta. Mas eu vou falar de uma primeira, assim, que está até na nossa mesa, plantas. Plantas, ai, vida. Tá vendo? Tá fácil. Adoro plantas. Adoro. Os cachorrinhos. Nossa, gente. Tão engraçado, você estava falando, de falar uma palavra só, e eu falei, né, que eu não tenho filhos, então eu falo que é onde eu distribuo muito do meu afeto. Então eu vou usar a palavra que às vezes a gente usa para todo amor, mas é amor, porque é ali que eu recebo e dou também todos os dias. Mulher. Poder. CRAM. Uma realização. Psicologia. Foi uma oportunidade ter estudado, ter feito um curso que eu, mesmo dentro de diversas áreas, né, igual eu comentei, eu trabalhei na psicologia hospitalar, eu trabalhei na clínica durante muitos anos, e a psicologia também me trouxe a possibilidade de trabalhar numa área social, que é onde eu me identifico. Legado. Que eu quero deixar? Sim. Eu quero deixar? Eu queria deixar um legado de mulheres que fizeram a diferença. Eu não sou de Araxá, mas se eu fiz a diferença aqui ou na minha história, foi por meio dessa causa da mulher, de defender a mulher. Lindo. Lindo legado. Eu emocionei. Sim, gente, eu ia contar, mas ela... Porque é tão complexo. Quando eu falo que foi um erro de percurso, gente, eu nunca imaginei que hoje eu estaria. Então foi um presente, porque eu falo que eu tive o privilégio de vir de uma casa onde eu tinha um pai que achava minha mãe a pessoa mais inteligente, competente, e isso, né, escorreu para nós que somos mulheres. A minha mãe faz o que ama com amor, a minha irmã faz o que ama com amor, e eu posso falar que hoje eu faço o que eu amo com amor. Com amor, que lindo. Tá, a Falda está ali falando que foram os caminhos de Deus que te trouxeram até aqui. Amém, amém, amém. A Falda não fala, gente, ela está indo no ponto aqui, ela não fala tudo no ponto. Mas viu, Mafalda, eu concordo com você. E eu queria que você deixasse, eu nem sei se eu devia pedir mensagem depois de tudo isso, mas eu tenho que pedir uma mensagem para todas as pessoas que nos assistem, que tiver no seu coração.
Eu queria primeiro agradecer, eu falei com vocês, é a primeira vez, né, que eu estou indo a um podcast. Eu gosto, eu tenho muita dificuldade de estar, às vezes, na frente das câmeras, eu não tenho rede social, eu tenho muita dificuldade, mas eu me senti agora num momento tão importante, sabe, porque eu sei que o podcast é diferente, às vezes, de uma reportagem ou da entrevista na rádio, que vai passando e vão tendo novas. O podcast, ele fica gravado. Sim. E eu queria levar realmente esse coração e essa importância que eu vejo em nós mulheres. Quando falam que nós somos frágeis, não sei, nós somos coração, então nós temos a sabedoria, nós temos o poder, por isso que eu quis usar a palavra poder, nós temos o poder de transformar. Então, eu queria que nós mulheres todas soubéssemos o poder que nós temos. E isso é difícil, porque isso é uma luta diária mesmo, né? Então, que a gente possa se apoiar, a gente não tem que rivalizar. Eu quero ver sua beleza, eu quero dar valor para o seu trabalho, eu quero dar valor para o seu trabalho, da minha colega Nayara, das minhas colegas do Conselho dos Direitos da Mulher, que cada uma é importante na sua área, a importância da minha mãe, da minha irmã, das minhas vizinhas que são mães. Então, eu acho todo mundo tão poderoso e que a gente saiba reconhecer esse poder. Então, vamos, mulher, reconhecer esse poder e a nossa união. Então, é isso. Isso. Gente, então vocês entendam e percebam que a fragilidade não é o que te torna menos, é o que te torna empoderada. Porque a nossa fragilidade, ela vem carregada com uma sensibilidade, com uma empatia, com um amor, com um olhar acolhedor. Então, não entenda fragilidade como algo que se quebra fácil, mas a fragilidade daquele que percebe o outro com muita facilidade. Então, se empodere da sua fragilidade e vá à frente, mulher, porque você pode tudo e pode muito mais. E nós tenhamos mulheres poderosas e frágeis para nos trazer à frente e nos conduzir em caminhos que vão levar a mulher naquele local onde ela pode estar, que é onde ela quiser e onde ela se sente bem. Muito obrigada. Obrigada. Que lindo, Silvéria, você finalizou lindo. Obrigada, Maria Cecília, por esse trabalho tão lindo que você faz, com tanto carinho, com tanto amor mesmo, sabe? A gente percebe essa força que vem desse trabalho. E que vocês possam nos encontrar novamente no Araxá Entre Cafés, numa cafeteria tão linda quanto a Grão Café, que nos acolhe com tanto amor e com tanta delicadeza. Como sempre tem uma delicadeza aqui, gente, eu não mostrei para vocês, mas está aqui, ó. Sempre tem uma delicadeza da Seja. A Seja é um amor também. Logo vocês vão conhecer a história dela também. É uma história de mulher de força. Tá? Tchau, até o próximo Araxá Entre Cafés. Obrigada, menina linda. Obrigada. A gente emociona, não é?